Meus amigos, boa noite. Estamos iniciando a nossa 7ª aula, estamos chegando à metade do nosso curso. A 7ª aula do 12º curso da TV IBS é o caminho da prece à mente silenciosa. E nessa aula, eu ia até dar uma aula diferente, mas nos primeiros dias da semana, eu comecei a receber uma série de pedidos pelo WhatsApp, por e-mail, para explicar um pouco melhor o caminho de observação de si mesmo. Como é que se faz essa observação? E falar um pouco mais sobre a dualidade e principalmente aquela mensagem que São João da Cruz colocou para a gente poder ir para o lado oposto. E muitas pessoas me pediram para detalhar esse processo. Então eu resolvi fazer uma aula detalhando, descendo, não para dizer o método, mas para dar uma das opções do caminho, para que seja mais seguro o como, que as pessoas muitas vezes só ficam preocupadas com como. Então, eu tentei detalhar o máximo possível e partir de um método que é o método que eu sempre fiz na minha vida, e esse método que eu confio muito. Então, eu trouxe esse método, e esse método é um método que eu já experienciei e experiencio a vida toda. E aí, esse método é um método que vem de Emmanuel Krishnamurti. E aí, eu acho que é bom para que a gente possa estudar. Certinho? Vamos recordar algumas coisas que eu já falei lá nos cursos de trás, principalmente personalidade, transformação, ondas de transformação. Vamos ter de repetir um pouco para poder avançar. E vai ser a nossa aula de hoje. Trouxe coisas detalhadas sobre a memória, sobre a consciência, e espero que, se não der para dar tudo nessa aula, a gente termine a aula que vem, completando tudo aquilo que as pessoas e os nossos amigos da TV IBS estão procurando como maior fonte de interesse. Então, vamos ver como prece inicial o nosso filminho da campanha agora da família. Lembra que nós temos várias campanhas permanentes e agora a temporada é Oração pelo Brasil e Família. São os dois filmes que vamos ver hoje. Oração pelo Brasil agora e Família ao final da nossa aula. Vamos lá então. Pessoal, vamos iniciar a nossa aula. De novo, todo mundo está lembrado? 14º Congresso Rustem, já estou indo para o 15º. Os tempos são chegados, paradigmas para uma nova era, lá em Volta Redonda, através da Associação Espírita Estudantes da Verdade, no dia 8 e 9 de junho, ok? Pelo telefone é esse aqui e pela internet, pelas redes é esse aqui. Vamos lá? Aqui está a programação, nós já falamos várias vezes. E vamos ver, hein, pessoal? Vamos com todo mundo lá. Comecemos o nosso curso. Então, nós estamos aqui no nosso 12º curso, a 7ª aula, e vamos falar sobre o hábito, o autoexame e o trabalho da própria sublimação. Gostei muito dessa imagem aqui, que toda a nossa vida e todas as formas da nossa vida é uma espiral. Até a nossa mente é uma espiral. Então, o caminho de subida, de descida, de ida e de volta, sobe 3 e desce 2, e nesse processo de ir e vir, mas sempre abrindo a espiral, que nós vamos evoluindo e vai se dando o processo nosso de transformação. Então, vamos lá. Pessoal, vamos começar a estudar o hábito. Falei nele semana passada, e o hábito é muito importante. Já falei nesse livro aqui, eu adoro esse livro. Então, quem não conhece, é um livro que eu recomendo, é um excelente livro, não só para você entender o hábito, mas também para você quebrar o hábito. Ele te ensina a mudar a rotina, a quebrar o hábito, a fazer essa mudança. Então, quem não conhece esse livro eu gostei muito desse livro.
É um livro extraordinário. Quem me indicou foi o Fabinho, que é um companheiro nosso, meu primo, que sempre está junto de nós, nos auxiliando. E eu li esse livro e adorei. Como nós vamos falar sobre o hábito, eu trouxe aqui como sugestão para aqueles que querem conhecer um pouco mais profundamente. Andando? Então, olha aqui que Emmanuel diz no livro Pensamento e Vida. O hábito é uma esteira de reflexos mentais. Então, isso aí é a primeira coisa que nós vamos aprender. Por que a nossa maneira de ser é tão difícil de ser quebrada? Na aula passada eu falei assim, olha, nós temos uma maneira de ser que ela fica só aqui. E aí, São João da Cruz nos ensinou a ir para o outro polo oposto. E eu falei assim, quando a gente for para o oposto, a gente não está mudando não. A gente só está mudando de hábito. Porque não surgiu nada de novo ainda. E é exatamente isso, porque o hábito, olha o que Emmanuel diz, é uma esteira de reflexos mentais. Você viu que eu estou usando esteira aqui o tempo todo, né? Justamente por isso, porque o hábito é uma esteira de reflexos mentais. Graças aos reflexos que a gente foi criando, e não só hoje, mas os reflexos vindos do passado reencarnatório, o reflexo que nós desenvolvemos em todas as situações da vida, eles se impregnam e viram o nosso modo de ser. E esse modo de ser é o modo de ser do modo de ser do modo de ser, porque a gente já criou um modo de ser na hora que caiu. E depois, à medida que nós fomos contraindo, nós fomos criando vários modos de ser. Agora nós estamos no modo de ser que vem do hábito. E o hábito muda-se muito pouco. De encarnação para encarnação está ele lá, presente da mesma maneira, porque nós não fazemos esse trabalho de autoanálise, nós não fazemos esse trabalho de transformação, nós não fazemos esse trabalho de mudança. Então, o hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constante indução à rotina. Herdeiros de milênios, gastos na recapitulação de muitas experiências análogas entre si. Vivemos até agora quase à maneira de embarcações ao gosto da correnteza, no rio de hábitos, aos quais nos ajustamos sem resistência. Por isso que eu coloquei essa imagem aqui, ó, para mostrar o rio do hábito é um oceano. E aí ele está presente em nós desde as primeiras idades. E diante da mesma lua que os milênios que nós já vivemos na Terra, foi nos vendo e não mudamos coisa nenhuma. Ok? Então ele faz uma indução nossa, do nosso comportamento, da nossa forma de ser. E tem uma das coisas mais difíceis no processo de autoconhecimento é enfrentar o hábito. É dificílimo. Por isso que eu sugiro aquele livro, para que todo mundo possa ter uma base para começar a fazer essa mudança. Porque não é fácil. Mudar hábito não é fácil. Vamos lá. E olha aqui que continua dizendo Emmanuel. Nesse círculo vicioso, vive a criatura humana de modo geral, sob o domínio da ignorância acalentada, procurando enganar-se depois do berço, para desenganar-se depois do túmulo. Cara, isso aqui é lindo. Olha só, nesse círculo vicioso, e a gente parado no mesmo lugar, do mesmo jeito, curtindo o mesmo hábito, vive a criatura humana, de modo geral, sob o domínio da ignorância acalentada. Olha, porque a gente não faz, é o processo de ignorância, é o processo de queda, que Emmanuel nos disse em aulas passadas, procurando enganar-se depois do berço, que nasce, tem os reflexos, continua, para desenganar-se depois do túmulo, porque na hora que chega na realidade espiritual, leva-se um choque. Aprisionada no binômio ilusão-desilusão, com que despende longos séculos, começando e recomeçando a cena em que lhe cabe avançar. Ou seja, é a espiral com a evolução muito pequena, com a abertura muito pequena, porque a gente fica presa no hábito e nós não estamos dispostos a vencer esse processo. Continuando. Agora Pietro Baldi. Os velhos hábitos constituem uma força. Então agora olha só, nós vamos ver o hábito agora, a esteira de reflexos mentais, como uma força. E lembra, aquilo que nós já definimos a personalidade. A personalidade é composta de forças, né? Uma gama imensa de forças, com tendência a uma contínua atuação segundo a lei de causa e efeito, pela qual o ser é automaticamente constrangido a colher o fruto do que semeou. Então essa força que nós tentamos representar pela repetição, essa força, ela atua na nossa vida e a tendência dela é realizar-se. E na hora que você colocou ela em ação, seja nessa vida ou em vida passada, ela vai continuar a trajetória. Lembra que nós estudamos isso no nosso curso passado. Mostramos até como se dá as trajetórias e como é difícil mudar essa trajetória. O passado, qual quisesse
o passado, qual quiséssemos vivê-lo, ressurge indestrutível no presente. Podemos corrigi-lo com novos impulsos da nossa vontade, mas não aniquilá-lo, porque o impulso, uma vez lançado, não pode ser detido nos seus efeitos até que estes se esgotem. Ou seja, os impulsos não podem ser detidos. Você iniciou, lembra que nós já mostramos isso em curso passado? Você iniciou, aqui está sendo lançado, ó. Na hora que você chegar aqui, você aguenta a consequência. Agora, se você repete, você entendeu que a força que vai ter esse hábito e a força que vai ter essa trajetória, você vai conservar pela lei de inércia, você vai conservar nesse processo. Porque você não só lança, como relança, como trilança, e o tempo todo fazendo o mesmo tipo de lançamento na esteira do tempo. Ora, então você imagina a força que isso passa a ter na sua personalidade. Já fica em estado latente. Na hora que você nasce, vem de novo. E isso é o maior obstáculo para a visão, para a autoconsciência e para a autopercepção. Se a gente não começar a vencer ali o hábito, você não faz mudança nenhuma, porque até a própria mudança, o autoconhecimento, você vai colocar no hábito. Essa maneira que a gente tem, na hora que fala alguma coisa, a gente já vai tentar explicar, tentar colocar dentro de um conceito e não vamos fazer, que é isso que a gente faz. Como é que é isso mesmo? Como é que se faz isso? Aí fala e você continua no mesmo hábito sem nenhuma mudança. É isso que nós fazemos. Então vamos lá. Então vamos ver aqui a imagem. O que o Baldi fala? Que na hora que você faz um lançamento, ele tende a se esgotar e aí numa trajetória. Só existe uma maneira, você criar um novo lançamento. Porque aí nesse novo lançamento, enquanto esse aqui se esgota, você não reforça ele mais e você começa uma nova trajetória. Por isso que é mudança de hábito. Então vamos ver o que ele fala. Então, se o passado foi errado e hoje nos esmaga, é possível nos libertarmos dele, neutralizando-o, seja deixando que ele esgote o seu mau impulso e suportando com paciência os sofrimentos decorrentes. Ora, é por isso que eu já falei aqui que tem que ser daquilo que Jesus ensinou, andar 2.000 passos. Lá dentro você vai sentir todos os impulsos, mas você vai fazer o impulso contrário, em outra direção. Olha aqui, ó, o impulso lá dentro está correndo dentro de você, o impulso lá dentro está correndo lá dentro de você. Você vai ter de ter paciência, engolir seco, caminhar com ele 2.000 passos, enquanto você vai criando um novo que você nem sequer quer, porque esse aqui que te atrai. Você vai criando um novo, vai criando um novo, vai criando um novo, até que esse aqui se esgote e você entra num novo padrão. E se esse padrão aqui for um padrão do bem, no sentido assim de valores, então isso aqui já vai te ajudar para o próximo passo, porque depois você vai estar nesse azulzinho descendo e criando um novo azulzinho aqui subindo. E é nesse processo que começa a qualificar as nossas existências. Deu para entender, gente? Então vamos repetir aqui. Então, se o passado foi errado e hoje nos esmaga, é possível nos libertarmos dele, neutralizando-o, seja deixando que ele esgote o seu mau impulso e suportando com paciência os sofrimentos decorrentes, seja substituindo os velhos hábitos contra a lei, aqui a lei de Deus, por outros novos, de acordo com ela. E olha aqui que é bacana isso que ele fala aqui, ó. Eis o que inteligentemente fazem os sábios. Então, lá dentro, a vida íntima, a tendência é fazer o contrário. A tendência é fazer aquilo que vem cultuando durante séculos. Mas aqui, na vida, vai criando novos hábitos. Daqui a pouco, os impulsos aqui, como força, irão se esgotar e vai nascer uma nova força, que vai nascer um novo hábito. Na hora que essa nova força, esse novo hábito nasce, você faz o mesmo processo, só que vai estar mais calmo. Já não vai ser essas pulsões tão fortes do desejo, essas pulsões materialistas que nós temos. Então, aquilo que eu falei desde a aula passada, quando você conseguir inverter o polo, você não mudou nada, você só está visitando um polo que você nunca visitou ou não quis visitar. Não houve mudança ainda. Ok? Você só está visitando o oposto. Próximo. Agora você fala assim, então quer dizer que o hábito, a rotina é um inferno, a gente tem que libertar de tudo isso? Não, porque tem uma parte da nossa vida que é a rotina, principalmente a parte do trabalho, das funções, dos processos fisiológicos, tudo isso aí tem uma rotina.
Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de colocar a vida psíquica, o mundo psicológico também nessa rotina. Porque uma parte tem rotina. Então é por isso que eu coloquei isso aqui, para lembrar o que Emmanuel nos diz. Isso aqui é de Emmanuel. Não será lícito, porém, de modo algum desprezar a rotina construtiva. É por ela que o ser se eleva no seio do espaço e do tempo, conquistando os recursos que lhe enobrecem a vida. A evolução, contudo, impõe a instituição de novos costumes, a fim de que nos desvencilhemos das fórmulas inferiores em marcha para os ciclos mais altos da existência. Então, ó, colocando aqui os ciclos, né, que são os ciclos evolutivos que nós já estudamos aqui, que é sempre uma espiral, e ao mesmo tempo levando você para novos costumes, não é para novas virtudes, por isso que eu chamo de valores e não virtudes. Virtudes é manifestação divina, valores é a força que a gente pode desenvolver com o nosso esforço. Você vai visitar esse polo, até que esse polo aqui enfraquece. Aí esse polo passa para cá e a partir daí você cria um novo. E aí a evolução vai ficando muito mais fácil, porque é um polo de um esforço de conduta superior com um hábito superior que vai modificando, até que você encontre caminho para fazer a mudança para a virtude. Beleza? Então, a nossa personalidade, como tudo na vida, ela é dual. Aqueles seres que já estão conquistando esse processo de uma forma muito mais ampla, e aqui nós vamos citar o Balde, ele tem um trabalho muito mais amplo a ser efetuado, não é o nosso caso. Então vamos ver como é que ele fala. Olha aqui que ele diz. Isso aqui tem problemas no futuro. Se temos os momentos de expansão paradisíaca, temos igualmente os de desânimo e agonia. Quem vive o fenômeno sente esse respiro evolutivo da personalidade, nas suas inversas fases de expansão e contração da consciência. Primeiro, um dilatar-se, quase um explodir do eu, além dos limites comuns da vida, com um triunfal expansão de alegria. Depois, um abismar-se, um precipitar-se, retraindo-se nas formas comuns da vida. Esse retroceder involutivo é terrificante. Então, o que ele está falando? Que dentro do fenômeno da personalidade oscilante, e ele faz um estudo muito legal nesse livro aqui, e em outros deles também, Fragmentos de Pensamento, tem vários locais. Então, aqui, a personalidade oscilante, no caso dele, por exemplo, tinha um caminho de expansão extraordinário, que ele chama de paradisíaca. É onde ele ia lá e entrava em contato com as noures que vai escrever. Depois ele vem para a psique normal, psique do dia a dia, essa psique das tarefas domésticas, das funções de trabalho, e depois ele tem um momento de contração. Esse momento de contração é terrível, ou seja, ele fala que é terrificante, porque ele já está abandonando isso aqui e já está se firmando aqui. Não é o nosso caso, não confunda isso aqui que isso aqui aconteça conosco, não. Eu vou mostrar como é que a gente é. Então, assim é a personalidade, ela vai avançando. Então amanhã, se você colocar aqui um campo sempre de força, cada vez mais forte, cada vez potente, quando você expandir, você vai voltar para um campo terrível ainda, mas não tão terrível como é agora. Vamos ver como é que como nós nos comportamos. Vamos lá? Olha aqui, eu fiz uma visão de como a gente é. Nós vamos para o polo muito ruim, passamos pelo polo fútil e vamos para o polo ruim. Quer dizer, nós oscilamos entre o ruim e o fútil muito ruim. Então é triste, porque a nossa expansão é ruim, a nossa contração é muito ruim, e a psique normal nossa é fútil. Então assim que nós somos. Não adianta correr disso, nós somos assim. Então nós temos pelo menos pegar o polo ruim, passar para cá, criar um polo aqui mais ou menos, e criar aqui o fútil, algo de bom, de útil. Certo? Então, se a gente fizer essa mudança, já é uma mudança extraordinária, porque faz séculos que a gente faz esse movimento aqui, ó. Ruim, fútil, muito ruim, fútil, ruim. E é nele que nós estamos há século, Olha a diferença para quem está no campo de expansão superior. Vamos voltar lá no balde? Olha lá, não, voltar no balde. Olha lá, contração, psique normal e expansão. Aqui ele verifica a verdade. Lembra aquele que falou? Verdade não catalogada.
a verdade que é nova a cada dia. É isso que Krishnamurti fala tão bem, ninguém entende. Porque quem está lá no ruim, muito ruim e fútil, não vai estender esse processo aqui nunca. A mente dele não faz isso. Ele vai até duvidar desse processo. Não, não existe. Porque ele não faz. E cada momento desse de expansão descobre uma verdade. Descobre um caminho, descobre uma verdade sobre si mesmo. É isso que Krishnamurti fala do conhecido para o desconhecido. Nós não, estamos no conhecido para o conhecido e o conhecido ruim. Agora olha o movimento que a gente faz. Muito ruim, fútil, ruim. Ora, e nós passamos, gente, é século, não é década, não, é milênio que nós estamos nisso. Isso aí que vai formar a esteira de reflexo, que vai formar os hábitos. E esse hábito é uma parede que impede a abertura da espiral evolutiva. Por isso que o Kardec chegou a criar o conceito de reencarnações estacionárias, que é o que a gente vive. Para quebrar isso aqui, é que a gente tem de sair do polo 1, através dos rios de hábitos, e criar novos hábitos, porque essa dualidade da personalidade, ela vai continuar. Então, qual é o primeiro passo? Na hora que a pessoa pergunta a mim, doutor Maurício, qual é o primeiro passo para que a gente faça a mudança? Mudar o hábito. Isso aí é um inferno, igualzinho dentro daquela estrutura que eu mostrei, da cruzinha. O hábito vai ficar aqui dentro, você vai ter que ter paciência, resistir, aquilo que São João da Cruz disse na aula passada, resistir, ganhar força na resistência. Muitas vezes você vai até reprimir, tudo bem, você vai pagar o tributo da repressão depois, que vai explodir. Você vai fazer esse processo com paciência, enquanto você vai criando aqui um novo hábito, vai criando aqui um novo hábito, vai criando aqui um novo hábito. E é por isso que nós vimos na aula passada o que São João da Cruz disse: procure sempre inclinar-se não ao mais fácil, senão ao mais difícil. Olha a polaridade, olha a mudança. Agora a gente consegue entender melhor. Isso é para a gente sair do ciclo muito ruim, fútil, ruim. Ruim, fútil, muito ruim. A gente, para sair desse processo, olha o que ele diz. Procure sempre inclinar-se não ao mais fácil, senão ao mais difícil. Não ao mais saboroso, senão ao mais insípido. Não ao mais agradável, senão ao mais desagradável. Não ao descanso, senão ao trabalho. Não ao consolo, mas à desolação. Não ao mais, senão ao menos. Não ao mais alto e precioso, senão ao mais baixo e desprezível. Não a querer algo, e sim a nada querer. Não andar buscando o melhor das coisas temporais, mas o pior. Enfim, desejando entrar por amor de Cristo na total desnudez, vazio e pobreza de tudo quanto há no mundo. E quando você fizer isso e conseguir pacientemente suportar esse polo aqui e criar novos hábitos dentro de um processo superior, você não fez nada ainda, você só conheceu um polo que você nunca foi. E é por isso que eu mostrei aqui também na aula passada, né, que Jesus nos fala, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Exatamente isso, porque se eu for para esse polo aqui, eu vou criar dois campos de hábitos, duas forças, e essa força aqui, ó, vai me arremeter para um novo modo de ser. Vamos lá ver isso? Então aqui nós tentamos fazer isso aí. A dualidade que está em toda e qualquer alma, em qualquer fenômeno da face da Terra, em qualquer fenômeno do universo, está aqui presente a dualidade. Então, para lá e para cá. Nós vivemos só aqui, o nosso pêndulo faz isso. O tempo todo. Então, se nós dermos uma chance para fazer o contrário, então nós vamos conhecer o modo 1 de ser e o modo ser 2 de ser. Isso é importante, porque você vai falar consigo mesmo. Esse modo aqui que eu estou querendo escolher é qual modo? Eu falo isso comigo. O modo 1 e o modo 2. Eu falo, não, esse aqui é o modo 1 que ele está querendo. Não, eu não vou decidir com esse modo, eu vou decidir com esse daqui. Porque você vai criando um novo modo de ser, uma nova forma de ser, uma nova maneira de ser. Quando você conseguir estabilizar nesse ponto, olha o que surge. Surge, mais um clique, um novo modo de ser. Você abandona isso aqui, ó, vem para cá, e esse processo vai ser criado de novo na dualidade, mas no sentido superior.
Enquanto você não faz, não adianta. Vamos lá? Põe lá para mim. Volta de novo? Não, volta isso. Enquanto você não fizer, você só vai ficar nesse polo. Por isso que é milenar, secular. Você fica aqui, ó. Você só fica aqui, vai para lá, vem para cá. Ruim, menos ruim, fútil. Ruim, menos ruim, fútil. Se você for enfrentar aquilo que São João da Cruz fala, o que você vai fazer? Você vai vir para cá. Você vai conhecer esse polo que você nunca conheceu. Aí você passa a ter dois modos de ser. Quando você estabilizar aqui e enfraquecer aqui, surge o terceiro modo de ser. Na hora que surgir esse terceiro modo de ser, você vai oscilar de novo em dois novos modos, mas com esse aqui sendo a estabilidade da tua alma. Deu para entender, gente? É esse movimento que nós estamos atrás, para sair do ruim, muito ruim, fútil. Para que a gente consiga fazer esse processo. Vamos lá então? Aí você fala assim, bom, então agora o que a gente faz? Como é que eu faço para fazer esse passo? Então nós temos que começar no autoexame. Não tem jeito. Todo o processo é centrado no autoexame. Vamos ver um pouco sobre isso? Krishnamurti. As distrações são o que a mente é. Quando a mente fútil, pequena, de que adianta lutar contra as suas distrações? Quanto mais você luta contra elas, mais a mente se multiplica. E assim o problema se torna insolúvel. Um problema não pode ser resolvido em seu plano. Lembra que num curso desse nós usamos uma frase dessa aqui de Einstein. As distrações são o que a mente é. Quando a mente fútil, pequena, de que adianta lutar contra as suas distrações? Ora, então o que a pessoa faz? Ela pega o conhecimento, dentro da mesma rotina, joga dentro dessa mente fútil e quer criar isso aqui na mente fútil, com a mente fútil observando. Ela vai continuar com a mesma rotina, com o mesmo pêndulo, mesmo pêndulo, a mesma rotina, do mesmo jeito, para cá, sempre. Aí pega os conceitos novos e joga aqui. É por isso que Jesus falou, olha, você está criando remendo novo em vestido velho. Você está criando vinho novo em odre velho. Não, enquanto você não vir para cá, você não vai fazer esse movimento. A maioria de nós, a maioria das pessoas, quase todo mundo que fala que está fazendo autoconhecimento, faz o quê? Mantém o padrão. Mantém esse padrão. Fútil, ruim, muito ruim. Pega o conhecimento novo e joga aqui. Olha, na hora que você faz isso, que você vai vendo, a própria mente inferior começa a multiplicar. Isso que o Krishnamurti está falando aqui, ela multiplica, começa a criar 1000 conceitos, começa a criar 1000 observações e você não muda nada. Fragmenta esse conhecimento, o conhecimento perde força e aí você sai atrás de outra novidade. Porque essa mente aqui, ela quer distração, por isso que ela é fútil. Aí você vai atrás de outra novidade. Não, eu já fui espírita, agora não sou mais. Eu já fui não sei o que, agora não sou mais. Agora encontrei a verdade em tal lugar, daqui a pouco a verdade está dentro de você, criatura. Tudo mais é só fazer isso aí para despertar. E é verdade que não é vivenciada, ela não serve. E nós fazemos isso o tempo todo, uma rotina infinita. Porque a gente não está disposto a fazer isso aqui, ó. E mais fazer como o São João falou, e realmente para o oposto. Você não quer isso nunca. Ora, então vai ser remendo novo em vestido velho, vinho novo em odre velho, vai rachar tudo. Vai fragmentar mais ainda a mente. Próximo. Nossa mente gira rápido demais, com pensamentos e sentimentos demais. Ela é dispersa e ineficiente. Meramente controlar a velocidade da mente, pondo freio no pensamento, a chamada concentração torna-se uma busca ineficaz. Porque o pensamento está mais preocupado em pôr o freio, em não permitir que a mente se disperse. Dessa maneira, não é possível ir longe. Então vem lá, volta aqui no slide passado. Olha a solução que ele dá, que é a mesma que aquela que o Einstein também um dia nos deu. Um problema não pode ser resolvido em seu plano. Olha, então você tem de mudar de plano. Para mudar de plano, o primeiro movimento tem de ir para o lado oposto.
para criar uma nova esteira de reflexo. Na hora que você criar uma nova esteira de reflexo, você vai poder estabilizar. Na hora que você estabilizar, nasce um novo plano no campo da sua mente. Aí você vai ter outro tipo de observação. Agora tem pessoa que faz o seguinte: não, eu vou conseguir fazer isso aqui, nessa mente aqui, e vou fazer processos de concentração. Aí começa. Chama de meditação, inclusive, mas é processo de concentração. Aí vai ficar lá silenciosa, fazendo mantra, cantando não sei o quê, blá blá blá, vai. Tudo bem, vai tentar. Mas olha, isso aqui que acontece, ó. Vamos lá? Isso aqui que acontece, ó. Meramente controlar a velocidade da mente, pondo freio no pensamento, a chamada concentração, torna a sua busca ineficaz. Por quê? Porque agora você vai criar um novo pensamento, que é o pensamento de colocar freio na mente. O pensamento de amarrar o pensamento para ele poder não ficar pulando de galho em galho. Olha, então você criou mais um reflexo. Você já tem milhares, aí criou mais um. O pensamento que freia os outros pensamentos. Você não vai a lugar nenhum. Aí o Krishnamurti continua: devemos entender desde o início que um pensamento ao qual se aplica um freio deixa de fluir, deixa de propiciar compreensão. Olha, você vai querer, para que você saia desse estágio, você tem de mudar de hábito e observar, perceber os pensamentos. Se você freia, você não os estuda. Se você não estuda, você não pode chegar na raiz deles. Se você não pode chegar na raiz deles, você não pode mudá-los. E tem de ser uma observação sem julgamento, tem de ser uma observação sem condenação, tem de ser uma observação, como eu já mostrei aqui, uma percepção como alguém que observa um pássaro voando no céu. Não esqueça dessa imagem. Você vai criando novos hábitos aqui. Esses novos hábitos você vai colocando em ação, para poder ir quebrando esse padrão. Então você vai fazendo isso, ó. Nesse meio tempo, quando você está fazendo isso, você começa a observar o campo do seu pensamento. Você não freia, você observa. Se vê um pensamento ruim, ele é ruim até quando? Ele vai até onde? Qual é o conteúdo que tem? Pacientemente. Você não vai fazer isso. Você não vai se entregar ao ato. Você vai ficar aqui, ó, amarrado, paciente, sofrendo aqui dentro, inquietante. E você fazendo o estudo dele, para que ele flua, a fim de que você chegue na compreensão. Na hora que você conseguir chegar no primeiro processo de compreensão e fazer o processo de resistência e for criando um novo aqui, ó, daqui a pouco essa força começa a predominar do lado de cá. Você começa a vivenciar mais aqui, menos aqui. Mais aqui, menos aqui. Lá pelas tantas você estabiliza aqui e surge uma nova maneira de ser. Aí sim, você deu um passo importantíssimo que você não deu em várias outras encarnações. Ok? Enquanto isso, você vai continuar a sua rotininha aqui. Rotina de casa, a rotina de trabalho, a rotina do estudo, a rotina das funções que você exerce. Isso é o mundo aqui, não é o mundo psicológico. Aqui você vai apoiar na rotina até útil. E aqui você vai quebrando a rotina íntima, em novos atos, em novos reflexos. Deu para entender, gente? Estou claro aí? Deu para esmiuçar? Porque pediram para mim esmiuçar. Está dando para esmiuçar? Estou dedilhando o milho. Tudo bem? Então vamos lá. Não, volta lá, volta. Ó, devemos entender desde o início que um pensamento ao qual se aplica um freio deixa de fluir, deixa de propiciar compreensão. E, posto que o pensamento está ocupado com o controle do pensamento e sentimentos errantes, a mente logo se cansa. E a concentração se transforma em uma série de compulsões, nos quais não há compreensão alguma. É necessário entender bem isso. Ou seja, aquilo que você tenta controlar, você começa a controlar, daqui a pouco aquilo ganha força, explode como um vulcão e você faz tudo aquilo que você está querendo não fazer. Você se torna refém do próprio desequilíbrio que já está em ti. Então, você querer parar aqui dessa forma, a esteira do pensamento e a esteira dos reflexos, você querer parar dessa forma, é perda de tempo. Próximo. Agora, eu vou falar aqui um método que eu sigo, né? Não que ele seja melhor que qualquer outro. Ou uma forma que eu encontrei para fazer esse caminho.
foi seguindo essas orientações aqui. Então eu separei elas. Algumas dessas orientações também já estão em livros antigos do Krishnamurti, agora estão nos livros mais novos, mas são orientações do qual foi a maneira para a qual que eu venho exercendo isso. Então olha aqui, isso aqui eu já mostrei para vocês num dos nossos cursos passados. Olha aqui que Emmanuel fala: vez por outra, convém tomar o caderno de notas e rumar para dentro de nós, mesmo efetuando uma auto-entrevista, a fim de sabermos em que posição se nos situa a personalidade na soma integral de nossas tendências mais íntimas. Então o que ele sugere? Pegar um caderno de notas, ou seja, pegar um caderno para poder fácil, para você registrar, para você ir, voltar, ir, voltar, ir, voltar, e penetrar dentro de você e fazer uma auto-entrevista. E estudar as nossas tendências mais íntimas, ou seja, penetrar a fechadura da nossa mente fútil, do nosso modo de ser ruim e muito ruim, e estudar a nós mesmos. E anotar num caderno de notas. Ok? Então essa é a nossa maneira. Essa é uma forma para a gente realizar esse movimento dentro desse caminho. Não é uma receita. Não. Você faça da maneira que for. Ah, doutor, não gosto de anotar. Então grava no celular, grava no tablet. Agora nós temos várias outras situações. Ok? Aí você pode escolher. Mas nós vamos precisar de um caderno de notas, assim como nós precisamos de um caderno para anotar os sonhos. Muito bem. Vamos lá? Agora, olha aqui que Krishnamurti ensina. Olha que bacana. Olha que ensinamento. Dentro da mesma visão de Emmanuel. Anote todos os pensamentos e sentimentos, não os especialmente escolhidos, em um momento determinado e feliz, porque então a mente estará passando só no que deseja, estará passando só no que deseja. Anote cada pensamento ou sentimento, o trivial, o tolo, o bom, de manhã quando acordar. Não é possível escrever tudo, porque você pensa coisa demais, mas pode escrever tudo o que conseguir sem escolher. Então você pega aqui a gama imensa de tipos de pensamento que você tem dentro da mente mecânica e você vai fazer isso aqui. Anote todos os pensamentos e sentimentos, não os especialmente escolhidos. Não, você achou isso aqui bonzinho? Nossa, pensei tão bem de tal pessoa, você vai pegar só os bonzinhos. Não. Olha, escolhido em um momento determinado e feliz, porque então a mente estará passando só no que deseja. Anote cada pensamento ou sentimento, o trivial, o tolo, o bom. De manhã quando acordar, não é possível escrever tudo, porque você pensa coisa demais, mas pode escrever tudo que conseguir sem escolher. Pega um caderninho e começa a estudar. Essa é a primeira camada, porque depois você vai estudar os hábitos. Depois vai estudar a forma de ser, depois você vai estudar as suas reações. Mas essa é a primeira maneira, anotar os pensamentos, sentimentos sem escolher. Vamos ver o que acontece? Aí o Krishnamurti continua. Depois que tentar escrever várias vezes, vai notar que mesmo que tenha que prestar atenção em outra coisa, seu subconsciente estará anotando os seus pensamentos e sentimentos internos. Porque quando começar a escrever de novo, esses pensamentos e sentimentos surgirão. Você começa a formar um reflexo. Aquilo que Emmanuel disse lá atrás. Na hora que você formar o reflexo, mesmo aqui, olha, eu estou precisando prestar atenção aqui. Mesmo que você volte para cá, depois você tem um tempinho de novo que você vai escrever, já vai estar tudo pronto. Porque você continua observando, você começa a aprender a se observar. É dessa observação inicial, semelhante a um processo mecânico, que vai surgir a percepção de totalidade. Vamos continuar? E o Krishnamurti continua. Revise o que escreveu, sem condenar, nem justificar, sem aceitação, julgamento ou identificação, o que é extremamente difícil. Porque a sua tendência é ficar livre. Eu nunca vi uma pessoa que você fala alguma coisa para ela e fala assim, o que eu faço? Ué, criatura, você nem viu, como é que você vai fazer alguma coisa? Muitas vezes você faz uma observação, a pessoa, você já observou que você é assim, ela fala, ei, meu Deus, o que eu faço para mudar? Cara, como é que você vai mudar uma coisa que você não conhece? Como? Então, olha só, revise
o que escreveu sem condenar, nem justificar, sem aceitação, sem julgamento ou identificação. Não, você está observando o que é extremamente difícil. Você descobrirá que instintivamente está condenando ou justificando, e isso impedirá o fluxo de compreensão, porque o pensamento não vai continuar, do significado mais profundo do que escreveu. Não escreva como se fosse um dever. Para entender, você deve ter consciência do que pensa. É interessante e não um dever doloroso. Então você vai colocar isso como um dever e vai continuar aqui na rotina. Meu Deus, criou uma coisa agora que eu não tolero, porque vai contra a sua rotina. Daqui a pouco você não tolera aquilo mais. Não, você está fazendo isso como autodescoberta. Então descobrir inclusive os grandes defeitos da tua alma é uma alegria. Porque você não via. É aquilo que está lá no Evangelho de Jesus. Senhor, eu não vi, agora vejo. Na hora que perguntou, ele te curou? Não, eu não sei. Eu sei que eu não vi, agora eu vejo. Olha, então alegria. Então tem que ser um processo de autodescoberta, do conhecido para o desconhecido. Não pode ser um dever, não pode ser uma nova rotina. Que daqui a pouco você está enfadonho de tudo isso. Não, tem que ser uma autodescoberta. E olha, a experiência que eu tenho com essa maneira de ser, de observar o movimento, eu tenho ela há muito tempo e só me enriqueceu. Hoje eu já estou assim, ruim, menos fútil e mais ou menos ruim, graças a esse processo de mudança. Vai. Então aqui, ó, o Krishnamurti continua. Achei essa imagem na internet que eu achei legal, o caderno do eu. Então esses são os cadernos do eu. Se persistirem em escrever por algum tempo e tentar pensar em cada pensamento ou sentimento, vai descobrir que consegue fazer isso sem que outros pensamentos e sentimentos se intrometam. Assim você desperta a autopercepção, do qual surge a autocompreensão e o correto pensar. Cara, isso é verdade. Se você experienciar isso da forma que nós estamos falando, e não como uma forma de um remendo novo em vestido velho, se você experienciar, você pode ter certeza que isso aqui acontece. Olha lá, se persistir em escrever por algum tempo e tentar pensar em cada pensamento e sentimento, vai descobrir que consegue fazer isso sem que outros pensamentos e sentimentos se intrometam. Assim você desperta a autopercepção, do qual surge a autocompreensão e o correto pensar. Certinho? Vamos lá? Pessoal, para não falar que eu estou mentindo, isso aqui é foto que eu tirei. Eu estava em Brasília ontem. Isso aqui são os meus cadernos de Brasília. Alguns, porque ainda tem uns cadernos de sonho. Isso aqui são alguns dos meus. Aqui atrás tem um monte de caderno. Só para mostrar para vocês que eu faço isso há anos e anos e anos. E aqui é a minha caixa. Você vê que a Silvia, minha esposa, ela vai lá, organiza tudo. Aqui é a caixa de Goiânia. Então, isso aqui são um dos meus cadernos durante todos esses anos. Se você pegar aqui, tem tudo. Estudo de pensamento, estudo de reflexo, estudo de hábito, tudo. Sem contar os sonhos. Esses aqui, ó, são alguns caderninhos de sonho. Esse caderno de sonho aqui meu é de 74. Então, aqui está tudo. Os estudos de trajetória. É aqui que nascem os seminários que eu dou, os assuntos que eu dou, nascem desses cadernos. Só que tem centenas. Está lá nos armários. Aqui é o de Brasília, outro eu tive em Brasília, eu aproveitei para bater essa foto lá para mostrar para vocês que eu não estou mentindo não, que é o que realmente faço. Vamos lá? E aí o Krishnamurti continua. O autoconhecimento não é fácil, requer persistência. Observação compassiva, eu acho isso lindo, observação compassiva e desapegada, uma sensibilidade sutil. É um livro de muitas páginas. Cada página deve ser lida com cuidado e compreensão. Não se pode pular uma página, pular uma época da infância, pular uma época da adolescência, pular uma época que você errou muito. Visto que cada uma dá uma pista para se chegar à descoberta e à experiência. Quanto mais se lê nas entrelinhas, mais nítida e clara fica a capacidade de percepção. Aí vocês vão ver que vai acontecer uma coisa interessantíssima, você vai sonhar com essas situações. E aquele quadro que você não viu, ele volta e você vê.
Então tem quadros que eu esqueci na infância, que criaram hábitos em mim, que de vez em quando, essa semana mesmo aconteceu isso, eu sonho e vejo a cena só com a parte que eu não via. Então você completa a sua narração, por isso que você vai casar com os cadernos de sonho, porque você vai começar a entender, e aí você vai vir para cá para o hábito do lado de cá, se você é preguiçoso, você vai se tornar trabalhador, se você é isso, né? Você vai procurar o lado de cá, enquanto você faz esses movimentos aqui, você vai estudando cada sentimento e pensamento, que daqui a pouco começa a surgir a percepção. Nesse processo de percepção, o sonho entra com a mensagem de transformação e de movimento. Aí você vai somando. Aí você vai fazer a prece. Então, por exemplo, eu vou falar sobre a prece. Vou dar uma aula aqui agora como é que a prece ajuda nisso. Porque quando você faz a prece, os espíritos vêm auxiliar, aí você soma orientação dos espíritos, mudança do hábito pelo seu esforço, certo? Observação de cada pensamento e sentimento. E o sonho, acabou. Você tem uma série de valores de mudança. Nesse meio tempo, você começa a compartilhar com as pessoas. As pessoas também passam a te ajudar, porque cada uma vai fazendo um movimento, cada um vai participando. Aí pronto, aí vai embora. Mas quando você veio para cá, você não mudou nada ainda, criatura. Nossa, como eu mudei. Depois que o doutor Maurício falou aquilo, eu mudei. Não muda não. Você está aqui, ó, os dois ladão aqui. Ó. Agora, se você persistir, vai nascer um novo aqui. Aí sim, houve uma mudança. Aí, olha aqui que Krishnamurti fala desse momento aqui. Ó. A autocompreensão começa com o presente, com os dados que você tem. Ao analisar esses dados, você desvelará o passado e a natureza do tempo, sua qualidade de vínculo. Por meio dessa percepção, se cultiva o correto pensar. O correto pensar em relação ao mundo sensorial, à vida material, à agressividade, aos meios de sustento, ao poder e à própria permanência. Pela percepção do correto pensar, a mente se liberta do peso da identidade devido à memória, o que gera uma profunda serenidade e sabedoria. Nesse silêncio se realiza o atemporal. É por isso que se você continua, você vai chegar àquele momento que o Baldi falou. Você vai conseguir fazer o processo de expansão além do tempo e rompendo com todos os processos do tempo e, consequentemente, com o hábito. Mas isso é um processo lá na frente, bem lá na frente. Nós estamos bem aqui atrás. Certo? Próximo. Muito bem. Pessoal, deu para gravar isso um pouco? Se a gente fizer esse movimento, pelo menos tentar, mas fazer isso não como um dever, não é nada de dever, não é nada de obrigação, não é nada de rotina. É uma coisa que você quer fazer. Você vai ver que se você fizer assim, os momentinhos que você quiser, você vai querer escrever. Vai querer ter no caderno, você começa a escrever, eu escrevo em livro, que escrevo isso, escrevo aquilo, para depois escrever no caderno. Muitas vezes você narra no celular, porque você vai ter interesse em ver, porque isso aí vai despertar um monte. Não pensa que você só vai ver o defeito, que daqui a pouco vai surgir as vozes da consciência, daqui a pouco vai surgir a voz dos espíritos, aí você vai recebendo uma série de colaborações, isso aí vai se tornando um movimento extremamente amplo. Mas precisa de começar, sem rigidez, sem condenação, sem julgamento. Essa parte aqui nós vamos deixar para continuar na próxima aula. Vamos terminar um pouquinho mais cedo hoje, para dar tempo de tomar um cafezinho legal e a gente voltar. E se tiver alguma pergunta, algum comentário, que a gente possa fazer. Certinho? Deixamos aqui e continuamos semana que vem. Até lá. Boa noite, alunos da TV IBS. Meu nome é Rodrigo. Estou aqui junto com o Maurício hoje para fazer a apresentação das perguntas aí que a gente pegou no chat. Maurício, então a Luciana fez 3 perguntas. Beleza. Eu vou ler elas na sequência aqui. A prática da ouve para atingir o estado vibracional pode nos ajudar a mudar nossos hábitos? Prática de quê? Ouve. Ouve? É. Eu não conheço. É ouve mesmo? Ok. É uma... OLVE. Hã? OLVE. A LVE. Aí colocou assim, ó, digo isso no sentido que se espera com a prática do autoconhecimento e consciência do corpo extrafísico. Olha, qualquer prática que nos ajude a mudar a rotina vai ser útil. Mas não pense que ela é a solução. É aquilo que o Krishnamurti falou. Não é que em determinado momento a concentração não vai ser útil.
Não é que em determinado momento experienciar viagens astrais, vibrações do campo astral não vai ser útil. Mas lembra, não é o campo essencial. Tudo que a gente faz sem que a gente olhe para o essencial, que é o autoconhecimento, que é o autoexame, que é a autoentrevista, nós estamos perdendo nosso tempo. Não que nós estamos perdendo nosso tempo por fazer isso. Não, nós estamos perdendo nosso tempo se colocar isso como elemento essencial. Não, são elementos secundários que vai nos auxiliar nesse processo, mas não são os elementos essenciais. Se nós continuarmos aqui, na mesma rotina, no mesmo movimento, da mesma maneira, nós podemos colocar qualquer tipo de técnica, mas não vai mudar o que somos. Só existe uma maneira de mudar o que somos, é nós enfrentarmos a nós mesmos. Todas as outras coisas podem contribuir, podem fazer com que nos auxilie a fazer o movimento, pode nos trazer alegria, pode nos trazer conforto, pode nos trazer descobertas, mas a verdadeira descoberta é a descoberta de si mesmo. Fora disso, nós estamos perdendo tempo se nós temos prioridade lá. Nós podemos contar com isso ou aquilo, mas a prioridade tem que ser nós mesmos, desenvolvida por nós mesmos. Ela até colocou aqui no chat que ela disse que houve a oscilação longitudinal voluntária de energias. Ah, tá. Não conheço esse tipo de exercício. A outra pergunta é: gostaria que comentasse sobre a verbalização do pensamento. Tentar reduzir isso para ter paz. É uma censura da mente que se torna incompreensível? Como podemos acalmar o pensamento? Não queira acalmar. Não queira, não invente técnica de acalmar o pensamento. A maneira de acalmar o pensamento é observar a mente. Você pode fazer isso, você coloca um relógio na sua frente e fala: quantos pensamentos eu tenho por minuto? Anote esses pensamentos. Esses pensamentos são sobre o quê? Você vai ver que a maioria deles são triviais, são obscenos, são infelizes. Na hora que você começar a observar isso, não culpa, não julga, não condena. Não, assim é a minha mente. Agora pronto, vou começar a observar. Esse pensamento aqui veio de onde? Qual foi a primeira vez que eu pensei nele? Qual foi a primeira vez que eu senti? Quem da minha família pensa igual? Quem da minha família fala essa frase? Quem da minha família ou daquelas pessoas que eu convivi? Qual foi a primeira vez que eu fiz isso quando criança? Na hora que você começar a fazer esse movimento, em que você começa a ver, você vai ver que vai aparecendo as imagens, você vai compreender, é como se fosse um quebra-cabeça. Você vai fazendo esse processo de quebra-cabeça. Daqui a pouco a percepção vai ficando viva, você vai começando a recordar, você vai começando a ver, aí você vai montando um mapa de você mesmo, e esse mapa vai sendo enriquecido. Quando você estiver bem com esse mapa, se você aliar os novos hábitos, aliar o estudo dos sonhos, você começa a ler para poder compreender cada vez mais, fazer ressonância contigo, e aí você usa a prece e tem também a presença dos mentores, aí você vai embora. A última pergunta dela foi: primeiro a gente escreve o sonho e depois analisamos os pensamentos e sentimentos? Não, porque é uma dinâmica natural. Você vai analisando o pensamento e sentimento durante a vigília. Quando você acorda, você anota o sonho e como você acordou, pensamento e sentimento. Se você tiver preguiça de escrever, narra, coloca lá no celular. Depois você coloca isso de uma maneira que você possa digitar, mas vai fazendo, para que você possa ter conta. Por que é importante anotar, gente? Imagina hoje, olha, eu comecei isso, eu tinha 17 anos. Hoje eu estou com 64. A mesma coisa, foi quando eu comecei a anotar meus sonhos. Anotava sonhos, anotava estudo. Que isso aí eu estudei com o Krishnamurti, aquelas mensagens dele dos anos 50, dos anos 60, que já saíram em vários livros. E aí você começa a estudar, tá bom? Na hora que você começa a estudar, o que vai acontecer? Você vai começar a estudar nesse processo de mudança. Quando você está aqui na frente, imagina hoje, eu estava contando aqui para os meninos, eu tenho caderno dos anos 70, dos anos 72, os anos 60. Já pensou, cara? Que eu anotava essas coisas. 72, 73. Aí eu olho assim e falo: nossa, olha como é que eu pensava. Fatos que eu já esqueci, acontecimentos que já esqueci. Aí eu analiso sobre o novo enfoque. Aquilo que eu contei para você na época do sonho, tem sonho que eu interpretava lá que eu morro de rir das minhas interpretações. Eu olho assim e falo: meu Deus do céu. Então, aí você vai começando a ver. Você fala assim: nossa, isso aqui agora eu compreendo melhor. Olha isso aqui. Quer dizer, você tem toda uma história. E esse anotar
ele é muito bacana. Esse diário do eu é muito legal. Ok? E só te enriquece. O Márcio Rios fez uma pergunta aqui. Doutor Maurício, acho complicado isso de anotar sonhos e pensamentos sem seleção. E se a esposa resolve ler? Se você tem medo da sua esposa de ler, troca de esposa. Ou ela troca de marido. Cara, olha, você é isso. Igual os meus cadernos. Se você chegar lá em Brasília lá, e pegar meus cadernos, eu chegar aqui em Goiânia, você pega e lê o que você quiser. Tá tudo lá. Eu costumo dizer que não tem vergonha nenhuma. Se você querendo pegar meu caderno lá, você lê tudo. Tá lá, sonho, tudo. E não é só você, não. Tá lá, tá, você viu lá que eu bati no guarda-roupa. Fica lá na minha casa de Brasília, onde mora o Rodrigo, meu filho, e tá lá à disposição. Se quiser ler, não é só a esposa que lê, não. Porque se está em mim, eu vou ter medo de quê? Ok? Então, quer dizer, se você também não tem a privacidade sua, então a relação está com algum problema, né? Não, nós não temos que ter esse medo dessa fachada, não temos medo de nos expor. Está lá, eu falo assim, olha, não tem nada, está tudo. Meus livros, meus cadernos tem tudo quanto é tipo de sonho, todo estudo, todo tipo de pensamento, seja ele o que for, está anotado. Então, não tem de ter medo de uma coisa dessa. E se é sua esposa, ela tem de ser sua companheira. Se não conseguiu isso ainda, tem de se conseguir pelo menos a privacidade para que você possa trabalhar o seu mundo íntimo. Então, eu estou oposto de você, que o meu, não só a esposa pode ver, como qualquer um pode ver. Ok? Agora, se você tem muita dificuldade, coloca cifrado aqui. Não vai entender. Ok? Finalizou as perguntas aqui que estavam no chat. Ok. Aqui também no WhatsApp, sem mais perguntas por hoje. Beleza? Só isso? Pessoal, então é isso aí. Espero que essa contribuição desse tipo de estudo tenha nos ajudado a andar um pouquinho mais e ter um método mais prático, mais direto, mais junto a nós, para que a gente possa fazer esse movimento. Semana que vem, nós vamos estudar como é que isso ocorre a partir do campo cerebral. Fala assim, não, nós temos uma consciência, como é que a consciência fala com o cérebro? Nós temos uma mente, como é que a mente fala com o cérebro? Como é que é? Por que a memória existe e como é que a gente vence a memória? Como é que vence a memória no campo psíquico? Então, eu vou falar um pouco sobre isso, para que a gente possa ver que os espíritos já escreveram sobre isso e os grandes pensadores também. Então, até semana que vem, não vamos esquecer de ver o nosso videozinho da nossa campanha sobre a família. Beijinho, até semana que vem. Não, volta aqui que você falou tudo errado. O caminho da prece, a mente silenciosa. Não é prece o caminho da mente silenciosa. Você não tem jeito. É o caminho da prece, a mente silenciosa. O cara não tem jeito. IBS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org